Bom, pessoal, nessa aula 2 a gente vai ver sobre variáveis, tá? Então a gente vai abrir a pasta lá de novo do Python, tá? E a gente vai criar outro arquivo aqui, que nem a gente fez aqui da aula 1, tá? Clica com o lado direito, criar aqui um documento, um documento vazio, e a gente vai colocar aula2.py, beleza? Dá o Enter aqui, ele criou. Então ele ficou daquela mesma forma do que a aula 1, né? Ele ficou essa folha. Então a gente clica com o lado direito, né? Eu vou abrir com o mousepad. Eu vou colocar alguma coisa aqui dentro só para ele entender que é Python. Eu sempre uso if, Ctrl S, aí eu volto aqui, então ele já entendeu que é aula 2, né? Que esse arquivo aqui ele é um arquivo Python. Então a gente vai fechar aqui e vai voltar aqui para o editor, tá? Então olha só, essa aula a gente vai aprender sobre variáveis, tá? Eu sempre gosto de usar A, B, C, D, X, Z, Y, tá? E a W, tá? Então, se a gente faz o seguinte, ó, A é igual a 1, eu dou o Ctrl S aqui para ele salvar. Então, o que eu fiz aqui? Então, eu disse que a variável A recebeu o valor de 1, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, a variável B é igual a 2, então a variável B ela recebeu o valor de 2, tá? Mas aqui a gente está vendo números, a gente não está vendo strings, ou seja, coisas escritas, tá? Então, a variável C vai receber o meu nome que é use. Só que se eu deixo assim, tá? O Python não entende que eu quis que a variável C recebesse o nome use, tá? Por quê? Porque se eu deixo dessa forma, ele entendeu que a variável C é igual a outra variável chamada use, só que não existe essa variável use. Então, por isso que a gente tem que usar o aspas dessa forma. Então, agora ele entende que a variável C está carregando o valor de use, tá? Então, existe uma forma da gente saber o que cada variável está recebendo, tá? Então, quando a gente está com alguma string ou coisa escrita, a gente usa o str, tá? E aí a gente usa aqui o parênteses. Só que nesse caso, a gente pode deixar direto o use, porque o Python ele vai entender. Mas tem ocasiões que a gente tem que deixar claro que o str, a gente tem que deixar claro o str na frente aqui, tá? Senão ele não vai ler certo e vai dar erro no código. Para número inteiro, a gente usa o int. Da mesma forma, a gente abre o parênteses e fecha o parênteses. Se o b fosse um número quebrado, ó, 33.5, tá? Ele é um número, porém ele não é um número inteiro, ele é um número quebrado. Então a gente usa o float para isso aqui, ó. Dessa forma aqui, float, abre o parênteses e fecha o parênteses, tá? Opa, faltou o A aqui. Para esses dois, também não, a gente não é precisa colocar aqui na frente, mas em ocasiões específicas a gente tem que deixar na frente, senão ele não vai ler e vai dar erro no código. Então sempre deixa dessa forma aqui, tá bom? Por enquanto. Então o int é um valor inteiro. Então lembra que na outra aula, na primeira aula a gente usou o print e colocou alguma coisa dentro? Nessa aula a gente vai colocar a variável. Então não precisa disso aqui, ó. A gente vai colocar a variável A. O A recebeu o valor de 1, então eu quero printar o A. Eu dou Ctrl S, venho aqui e vou rodar aqui, ó, Python 3, aula 2.py. Então, eu printei o valor, a variável A que recebeu o valor 1. Então, ele printou o 1 aqui, tá? E se eu quiser printar todas essas coisas, é só usar o vírgula, A, vírgula B, vírgula C. Dou Ctrl S aqui para salvar e aqui eu vou rodar. Então, ele printou todas as coisas aqui dentro, tá vendo? Ó? Ele printou 1, ele printou aqui o 33.5 e a variável, né, que recebeu o nome de use, né, que eu coloquei aqui para vocês verem. Então, a variável ela sempre recebe um valor. Se for número inteiro, é int. Se for número quebrado, é float. Se for str, que é string, é use, entendeu? E a gente pode printar as variáveis. Se eu printo uma só, a variável c, e aí eu rodo aqui, ele só exibiu a mensagem, né, a variável c. Então, para a gente printar tudo junto, é só dar o A, vírgula B, vírgula C, tá? Ou senão a gente poderia fazer assim, ó, print A, print B, tá? E print C. Então, vou apagar isso aqui, dou Ctrl S e olha só aqui agora. Ele printou todos, só que um
abaixo do outro, tá vendo? Diferente do que tava aqui, ó. Diferente desse. Se eu rodar aqui de novo, ó, ele vai printar todos assim e ela na ordem aqui, ó, tá vendo? Dessa forma, então a variável carrega um valor dentro dela, tá bom? Então, se for para string, né, coisas escritas, seria assim, tá? Se for para número, ele vai entrar assim, tá? Então, a variável C agora ela vai receber o meu nome. Então, ó, o meu nome é use, tá? Igual a use. Por enquanto a gente vai ver assim, depois a gente muda. Eu coloquei o E assim porque se eu colocar o acento aqui no E, ele vai dar um erro, tá? De sintaxe, ou seja, como o nosso idioma é português, né? A gente tem que deixar aqui em cima que a gente está codando em português, mas por enquanto eu vou deixar assim, ó, que aí ele vai ler. Então, Ctrl S, deixa eu dar um clear aqui e vou rodar aqui, ó. Opa, eu esqueci de tirar aqui, então eu quero printar só o C. Beleza, printei o C aqui. O meu nome é use. Só que a gente pode deixar ele melhor do que isso aqui, fazendo o seguinte, ó. Print, aí eu vou abrir aqui, o meu nome é, aí eu vou fechar aqui e vou dar um vírgula, o C. Então eu vou apagar isso aqui, que eu vou deixar somente o meu nome, tá? Que é assim, então eu vou dar um Ctrl S para salvar, e a hora que eu rodar, ó, ele pegou esse print aqui, até o vírgula, e pegou o que está aqui na variável C, que é o meu nome, tá? E se eu dar um vírgula aqui, ó, vírgula, abrir outro, aspas duplas, e minha idade é, opa, deixar assim, aí eu vou fechar aqui, vírgula, e aqui no A, eu vou colocar a minha idade mesmo, que é 23, tá? E aqui eu coloco o A na frente. Então, olha só o que vai acontecer agora. Deixa eu dar um clear, opa, clear, opa, e rodar. Então, olha só. Ele pegou o meu nome é, que é esse print aqui, pegou a variável C, que é o meu nome, tá, use, e minha idade é a variável A, que é 23 anos. Então, a gente fez dessa forma aqui, ficar assim, ó, tá? Então, lembrando, int é número inteiro, float é número quebrado, e o str é para string, que é coisas escritas, entendeu? Então, a gente fez assim, ó, o meu nome é, pegou a variável C, que é use, e minha idade é A. Então perceba aqui, ó, que tem uma vírgula aqui para iniciar uma outra coisa, tá? Uma outra variável. Então ficou dessa forma aqui. E fica uma tarefa aí para vocês fazer a mesma coisa que eu fiz, tá? Você pode colocar qualquer nome ou qualquer número aí, tá? E deixa aí, no comentário um print para mim ver como é que tá indo aí a aula aí de vocês, tá bom? A próxima aula a gente vai ver sobre ponto format, tá? Como a gente deixa isso aqui de forma melhor. E a gente vai dando continuidade à aula, beleza? Então a aula 2 foi só isso. Espero ver aí o print aí de vocês. E a gente vai dar continuidade ao treinamento, beleza?